Olá, Ellen. Meu nome é Ronaldo, tenho 48 anos de idade, sou inscrito no seu canal e não perco um só relato. Hoje eu venho não como ouvinte, mas como participante. Quero dividir um relato que eu sempre ouvi das minhas avós e para mim aquilo era tão somente mais uma história da carochinha. Mas não. Agora no feriado de outubro eu descobri que é verdade sim. E eu vou contar aqui para vocês. As minhas avós, tanto a materna quanto a paterna, moram no interior. Elas moram em um sítio, cada um no seu, um ao lado do outro. Pense em uma felicidade que era poder visitar minhas avós quando era criança e ficar de um lado para o outro, sem correr risco nenhum, pois é um lugar muito tranquilo. Até hoje lá ainda é muito tranquilo. Bom, Ellen, hoje eu sou casado, moro na cidade grande, mas eu ainda continuo visitando as minhas avós, sempre quando posso, férias dos meus filhos ou em épocas de feriado prolongado. Nesse último fim de semana, que foi feriado de Nossa Senhora da Aparecida, eu fui visitar as minhas avós, levar os meus filhos, faço muita questão desse contato. O que eu quero contar a vocês é o seguinte. Quando eu era criança e sempre íamos visitar minhas avós, no final do dia todos se reuniam ou na casa da avó Estela ou na casa da avó Marieta. Dentre as conversas sempre tinha um conto de assombração. E isso não podia faltar de jeito nenhum. Na verdade, até hoje essas histórias fazem parte do roteiro de nossos passeios. Ainda que sejam histórias repetidas, elas têm de ser contadas, senão o nosso passeio, as nossas visitas não estão completas. Os meus filhos crescem ouvindo e eles até gostam, e eu faço muita questão de manter essa tradição em minha família. Infelizmente, hoje as coisas estão se perdendo, os costumes, as tradições, até mesmo os costumes familiares. Eu não quero que os meus filhos cresçam assim. A avó Estela contava, e até hoje ela jura de pé junto, que na gameleira que tem na curva pouco à frente ao seu sítio, aparece um bode preto ali após as 18 horas. Nós achávamos que aquilo era coisa da cabeça dela, até porque eu já passei lá por várias vezes depois das 18 horas e eu nunca vi nada. É claro, às vezes eu me sentia um pouco observado e até mesmo um tanto desconfortável. Quantas e quantas vezes eu não saí dali correndo sem olhar para trás, com a sensação de que tinha algo atrás de mim. Por alguns momentos eu cheguei a pensar que era verdade que a avó Estela dizia. E depois que eu fui virando adolescente e que eu entrei na fase adulta, eu comecei a entender que aquilo era coisa de minha cabeça, era o meu psicológico, porque de tanto ela falar, eu acabava acreditando que tinha algo ali e que aquilo estava atrás de mim. Graças a Deus que isso era coisa só de minha imaginação. Bom, ao menos era assim que eu pensava, que aquilo era fruto da minha imaginação. Mas não, Ellen, não é. Neste último feriado, lá fomos nós visitar as avós. No dia 11, Ellen, estávamos todos na casa da avó Marieta. Fomos jantar lá, estávamos hospedados na avó Estela. Por volta das 8 horas da noite, a minha esposa, indisposta, pediu para que eu fosse até a avó Estela para buscar um medicamento seu. Prontamente eu a atendi. E nesta hora, o meu primo ainda brincou comigo. Ronaldo, cuidado com o bode. Eu disse a ele que eu não tinha medo. E disse a ele também que se existia algum chifrudo ali, seria ele. Coisas que a gente brinca, Ellen. Lá fui eu, na avó Estela, buscar o remédio de minha esposa. Na ida, eu fiquei pensando naquilo tudo e como era ridículo eu, um senhor, ficar preocupado com essas coisas. E ao passar a gameleira, eu fiquei um pouco desconfortável, mas pensei,
Estou tendo aquelas sensações de criança e até então eu não me preocupei com aquilo. Assim que eu passei a gameleira, me veio um cheiro horrível de ovo podre e em seguida uma ventania trouxe um cheiro de enxofre. Eu nem entendi de onde veio aquele vento, não estava ventando. Mas tudo bem. Segui até a avó Estela, peguei o remédio de minha esposa e voltei. Quando eu voltei, Ellen, eu vinha de cabeça baixa, pensando nos afazeres da semana, programando a nossa viagem de volta. E quando eu passei de novo rente à gameleira, ali o meu espírito saiu do meu corpo. No meio da estrada, bem no meio da estrada, não era encostado na gameleira, bem ali, no meio, impedindo que eu passasse, havia um bode negro com um chifre enorme e olhos vermelhos. O que me chamou também a atenção, Ellen, que era um bode, mas ele tinha o tamanho de um bezerro. Ele era enorme. Ali eu entendi que aquele cheiro de enxofre que estava no ar vinha dele. E pior. Naquele momento, Ellen, eu descobri da pior maneira possível que as histórias, os contos da minha avó Estela não eram contos. Ali eu vi o bode na minha frente e eu descobri que tudo é muito real. Eu fiquei paralisado ali, sem conseguir me mover, e aquele ser me olhando dentro dos meus olhos. A sensação que eu tinha é que ele queria dizer algo. Para mim, a qualquer momento ele ia abrir a boca e dizer alguma coisa. Parece engraçado, mas não é. É apavorante. Aquele ser, não posso chamar de animal, aquele ser ficou ali parado. Quando eu recobrei os meus sentidos, eu pensei, eu tenho que seguir. Não posso demonstrar mais medo do que eu já demonstrei. Eu fui seguindo Ellen, e cada passo que eu dava, ele dava junto, querendo atrapalhar a minha passagem. Fui caminhando para o canto do lado esquerdo e ele foi também. Eu parei, fui para o lado direito e lá também ele foi. Por que é que ele estava me cercando, eu não sei. Será que ele queria provar para mim que as histórias da avó Estela eram verdades? Não precisava, eu já estava vendo ele ali, eu já estava apavorado com a presença dele ali. Não precisava ele fazer nada, bastava ele me deixar passar. Eu garanto para vocês que eu fiquei tão apavorado, mas tão apavorado, que eu não conseguia enxergar o outro lado. A coisa durou muito pouco tempo, mas aquilo para mim foi uma eternidade. Depois de parado ali um tempo, aquele animal saiu, voltou para o canto e encostou embaixo daquela gameleira. Ali eu entendi o porquê da avó Estela falar que as pessoas não passavam ali após as 18 horas. Naquele momento, eu consegui entender que todas as vezes que eu passei ali após as 18 horas, ainda criança, e corria feito um louco, achando que tinha algo atrás de mim, não era coisa de minha cabeça. Realmente, aquela aparição poderia estar ali. Eu só não via. Graças a Deus que fui eu a ir até a casa da avó Estela buscar a medicação de minha esposa. Eu fico pensando se fosse ela. E se fosse um dos meus filhos ou dos meus sobrinhos? Meu Deus, que terror! Eu, um homem feito, fiquei apavorado. Imagina a reação de uma mulher ou de uma criança. Eu não gosto nem de pensar nisso. Quando eu consegui passar e cheguei na casa da avó Marieta, eu estava pálido. Todos me olhavam e o meu primo ainda brincou. Viu o chifrudo, Ronaldo? Eu não quis responder. Naquele momento, eu só queria abraçar a minha esposa, olhar para os meus filhos e, principalmente, olhar nos olhos da avó Estela e dizer a ela que ela estava certa e eu acredito nela. Eu não tive coragem de contar para ninguém, mas pode ter certeza, em alguns dos nossos próximos encontros, eu direi a todos que eu vi, eu confirmei o que a avó Estela sempre disse. Se vão rir de mim? Não sei. Acho que alguns sim, mas a avó Estela eu tenho certeza que não. Quando eu cheguei ali, pálido, pelo olhar dela, eu vi
que ela entendeu que eu vi aquela aparição. Ela também não disse nada, mas eu sei que ela entendeu. Quero contar ainda para minha família antes que as minhas avós se vão. Eu quero que elas saibam que eu vi, que eu acredito. E no nosso próximo encontro, que será no Natal, pode ser que eu crie coragem e conte a todos. Se eu não tiver a coragem de dizer a todos que ali estiverem, ao menos a avó Estela eu contarei, e a avó Marieta também. O que ficou claro para mim, Ellen, é que, na maioria das vezes, as histórias que ouvimos não são histórias para boi dormir, como dizemos aqui em minha região, e sim história que alguém vivenciou algum dia, contou, e isso foi se perdendo como verdade e passou a ser contada como contos. Nunca duvidem do sobrenatural. Ele existe. Ele está em todos os lugares e você pode vê-lo a qualquer momento, sem ao menos esperar, sem permitir, porque ele não depende de sua permissão para se manifestar à sua frente. Boa noite.